Assunto de ontem, né, o assunto da ordem de ontem, né, foi essa questão aí de um ofício, de um requerimento que chegou à Câmara Municipal de Caicó, onde a empresa Virtus, né, a famosa empresa Virtus, ela, alegando não ter sido convidada para participar de uma recente audiência pública na Câmara Municipal de Caicó, a empresa Virtus Serviços e Consultoria Limitada enviou um ofício ao presidente do Legislativo, Ivanildo dos Santos da Costa, solicitando direito de resposta, alegando que a empresa foi citada de forma estúrdia, os nomes muito técnicos, né, e atribuída a responsabilidade pela desídia do Poder Municipal, né. A audiência pela qual a Virtus se refere é a que discutiu supostas irregularidades na inelegibilidade de licitação por parte da Prefeitura do município de Caicó, que culminou na contratação em meados de 2017 da empresa Virtus, e que o trabalho da empresa, conforme prometido, era compensar o município por valores previdenciários que incidem sobre pagamentos indevidos ao INSS, fatura essa que está sendo cobrada agora do município de Caicó. A empresa, só para contextualizar, né? O que é que diz aí o município? A empresa foi contratada em 2017, a empresa Virtus, com a promessa de compensar, né, de conseguir a compensação ao município de Caicó por valores previdenciários que incidem sobre pagamentos indevidos ao INSS. A empresa entendeu de que o município estava pagando de forma indevida valores ao INSS e prometeu ao município de Caicó, né, naquela época, que o município recuperaria, aliás, compensaria, né, esses valores. E segundo o município, até hoje, essa compensação não foi concluída, e agora, pelo contrário, a Previdência, né, está cobrando a fatura do município de Caicó. Salvo engano, são mais de 40 milhões de reais que o município tem que pagar, de acordo com a Previdência Social, né, ao INSS. Né? E a Câmara fez, inclusive, aí uma audiência pública proposta pelo vereador, salvo engano, Vera Nilson, né? Convidou o município, convidou vereadores e não convidou, ao que se parece, né, a empresa Virtus, que se sentiu inclusive aí escanteada dessa audiência pública, e agora enviou um ofício pedindo da Câmara um direito de resposta para dar a sua versão. Antes de trazer aqui a participação do nosso querido advogado Návide Rafael, que é o procurador jurídico da Câmara, eu conversei ontem por telefone. Aliás, depois que eu divulguei essa matéria no blog, eu recebi as ligações de dois vereadores, né? Do Lobão Filho e do Thales Rangel. O Lobão disse o seguinte: o Lobão defendeu, né, que a empresa Virtus Serviços e Consultoria tenha sim o direito de se defender no ambiente da Câmara Municipal das acusações feitas pelo município de Caicó. O Lobão disse o seguinte: eu acho que a Câmara tem a obrigação de dar o direito de resposta da empresa se defender das acusações que foram feitas. Já o vereador Thales Rangel disse o seguinte, né, ele defendeu que além da empresa ter esse espaço, ter essa oportunidade de apresentar as suas alegações, a sua defesa, né, que a empresa vá à Câmara de Caicó e apresente um prazo para devolução do dinheiro pago pelo município, pelos serviços prestados pela empresa, cuja finalidade seria de compensar o município de Caicó por valores previdenciários que incidem sobre pagamentos indevidos ao INSS, promessa não cumprida pela própria empresa Virtus, o que gerou uma dívida milionária para os cofres públicos aqui de Caicó. Também conversei com outros vereadores que não me autorizaram citar o nome, por isso que não vou aqui citar, alguns concordam, outros não, outros acham que inclusive a Câmara não tem essa obrigação de dar o direito de resposta, né, não está no regimento, mas para ninguém melhor do que Návide Rafael para falar de regimento da Câmara Municipal de Caicó. Doutor Návide, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Você já tinha se deparado alguma vez com pedido de direito de resposta no ambiente da Câmara Municipal de Caicó? Bom dia, Návide. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, ouvintes do Panorama. Marcos, vamos lá. Nós temos que defender a legalidade da lei orgânica, do município, do regimento interno da Casa Legislativa. É bom que se diga que já existiram 2 audiências públicas na Câmara
tratando dessa situação, dessa contratação. Uma, no início, acho que foi proposta pelo vereador, o ex-vereador Rangel. E teve essa outra audiência pública proposta por Vera Nilson para tratar. Já foi discutido lá na Câmara. Existe essa necessidade, essa nova audiência? Não já teria acontecido a audiência? Eu entendo que o fato estava mais complexo e foi louvável a atitude do vereador Vera Nilson de propor essa nova audiência. O que é que acontece? Para a gente deixar tudo muito claro aqui. A audiência proposta pelo vereador Vera Nilson aconteceu, Geraldo, dia 15 de agosto, certo? Aos dias 23 de agosto, a empresa Virtus, uma semana depois, protocolou um requerimento de direito de resposta, encadernado, tudo direitinho, contendo 70 páginas entre anexos. Então, assim, já foi protocolado na Câmara, aos dias 23 de agosto, o pedido, o direito de resposta, o arrazoado escrito. Então ela já mandou para a Câmara. Já mandou para a Câmara, só que não foi lida ainda. Pronto, o que é que acontece? São 70 páginas, é um conteúdo técnico. A Procuradoria se debruçou e eles queriam nesse arrazoado que já fosse lido na primeira sessão, ou seja, eles protocolaram na quarta pela manhã e o pleito deles era que já fosse lido na própria quarta-feira, o que inviabiliza, porque a Secretaria Legislativa tem uma pauta a ser feita, tem uma construção a ser feita entre as ações ordinárias. Então o que é que acontece? A Procuradoria se debruçou sobre esse pedido e já deliberou no sentido de que fosse franqueado vista integral desse direito de resposta para todos os vereadores e inclusive foi mais além, mandar cópia para o Executivo e para o Ministério Público, para que tudo seja feito às claras. Então veja, dia 23 protocolaram o pedido. Como o pedido dele em tese não foi imediatamente acatado, que seria no próprio dia já ser lido na sessão, quando foi dia 24, eles fizeram um novo documento que foi protocolado. Tá datado, Marcos, esse seu, que foi posto aí nas redes sociais, dia 24, mas que foi recebido ontem na Câmara, pedindo direito. Então, veja, é como se não tivesse sido deferido o pedido do dia 23. O pedido do dia 23 vai ser franqueado para todos os vereadores, eu acho que já está na presidência para que seja assinado, e hoje mesmo, ou seja, apenas 7 dias depois, já vai ser franqueado cópia para todos. É um arrazoado técnico. A leitura na visão da Procuradoria, a leitura daquilo ali seria algo maçante, mas veja, vai ser franqueado na íntegra para todos os interessados. Agora, com relação ao direito de resposta de uma audiência pública, o que nós prezamos na Procuradoria é pela defesa do regimento e ter muito cuidado com o precedente. Qual é o nosso receio, Geraldo? Se a gente começar a fugir do regimento, fere a legalidade, primeiro ato. Segundo, vai abrir precedente, Marco. Toda audiência pública, aí um interessado na audiência pública que não participou por N razões, vai dizer, eu quero um direito de resposta sobre a audiência pública. Então o arrazoado é técnico, vai ser franqueado para os vereadores, vai ser franqueado para o Executivo e para o Ministério Público. E é bom que se diga que essa situação da Virtus, a gente na Câmara tem os poderes limitados, é um poder de fiscalização, é um poder de legislar, beleza. Existe uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público que já está tratando, não da execução do contrato, mas da contratação da Virtus. Então assim, a gente entende e defende a legalidade, a Constituição, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Mas não existe no regimento da Câmara a possibilidade de um direito de resposta decorrente da audiência pública. Mas nada impede da gente receber, como de fato foi recebido e vai ser franqueado para todos os interessados, vereadores, Executivo e Ministério Público. E quem quiser, é público o documento que foi proposto pela Virtus. É técnico e consta de 70 páginas entre o arrazoado e a parte técnica. Então você acha que os interesses da Virtus já estão, digamos assim, atendidos com esse direito de resposta que ela enviou para a Câmara? Isso, porque na verdade esse é como se fosse uma reiteração. Eles protocolaram dia 23, como não foi lido ainda, porque foi no próprio dia da... A gente teve uma sessão depois do dia 23, que foi a de segunda-feira, e vai ser franqueado para todos os vereadores. Se algum dos vereadores tiver interesse em propor uma nova audiência pública, não é critério
critério, não é poder da Procuradoria opinar com relação a esse fato. O vereador propõe e vai ser deliberado como plenário é soberano. Então a tendência é que esse pedido, esse segundo pedido da Virtus de participar da entidade que seria presencialmente na Câmara, isso vai ser negado? Na verdade, ele não deixou claro. O pedido inicial da Virtus era que fosse lido. Eu acho maçante ler 70 páginas durante uma sessão ordinária. Então, assim, vai ser franqueado na íntegra. Então, vai ter um arrazoado e a parte técnica. Então, assim, vai ser franqueado para todos os gabinetes. Mas você não acha, durante mais de uma hora, a audiência pública foi realizada citando o nome da Virtus. Então, não seria, na sua opinião, por exemplo, justo que o direito de resposta fosse lido numa sessão? Nada impede. Assim, hoje vai ser lido o arrazoado. E se quiser agora. Arrazoado é o quê? O resumo? É a defesa técnica. Agora existem planilhas, compensações. Então, assim, é algo muito técnico. Entendeu? Então, assim, você lê uma planilha, são páginas de planilha, entendeu? Você chegou a ler todo o processo, não? Eu li. Ele chega a citar, por exemplo, ele assume alguma responsabilidade? Não, olha, a linha defensiva da Virtus é que o serviço foi devidamente prestado e que por desídia, ele usou esse termo, do município, não chegou a ser compensado. E, Marcos, a Procuradoria procura trabalhar de forma mais técnica possível. Então, assim, a Procuradoria não tem função de julgar se as razões da Virtus estão coerentes, se não estão, até porque já existe uma ação do Ministério Público tramitando no Judiciário para averiguar se a elegibilidade for o processo correto e, salvo engano, tem uma discussão com relação também à execução do contrato. Então, assim, não é o âmbito, mas a gente tem que estabelecer o contraditório, porque foi proposto e ampla defesa, e vai colocar, tendo em vista essa alegação. Foi feita uma audiência pública, segundo você, mais de uma hora. Eu não participei da audiência pública, eu estava em viagem. E eles têm o direito, sim, de se defender e propor. E no âmbito também dessa ação, acho que já foi estabelecido o contraditório, já está sendo estabelecido. Claro que você não tem nada a ver com isso, você não tem essa responsabilidade, mas, por exemplo, isso não teria sido resolvido se a própria empresa tivesse sido convidada para a audiência pública, e a quem compete convidar as pessoas para uma audiência pública? Na verdade, a audiência pública foi proposta pelo vereador Veranilson. Então, assim, o poder, a ideia, a propositura, eu acho que ele é o vereador, por ser o idealizador dessa audiência pública, que poderia esclarecer melhor qual era o propósito dele. Na minha visão, a ideia de Veranilson era entender a dinâmica e a dimensão do problema para tentar soluções. Não seria a repactuação imediata de eventuais valores pagos indevidamente. Eu acho que o propósito dele não era esse. A preocupação era com questão de manutenção das contas públicas, folha de pagamento, fornecedores. A preocupação imediata seria essa. Tentar uma solução que era a abertura de dados com relação à questão financeira do município e o impacto direto, imediato e a médio prazo. Eu acho que foi essa a ideia do vereador Veranilson. Mas veja, o contraditório foi estabelecido, a defesa vai ser garantida, a Virtus vai ser franqueado para todos. E se a Virtus, mesmo assim, insistir que quer uma audiência pública, aí os legitimados podem propor e a Procuradoria não tem nenhuma objeção com relação a isso. Eu conversei com alguns vereadores ontem, né, dentre eles o vereador Júlio César, que confirmou de que ele pretende, inclusive, apresentar aí um pedido de audiência pública para convocar a Virtus para poder apresentar suas alegações. Regimentalmente, isso é possível? Sim, o direito de propor audiência pública é do vereador estabelecido, sem nenhuma dificuldade. Aí, nesse caso, a empresa viria para a Câmara, então? Caso queira, né? Caso queira, vai ser convidada, né? Ok, Navdi, então acho que ficou bem explicado com relação a isso, né? Inclusive, você traz até um fato novo, porque a gente não tinha ainda conhecimento de que a empresa já teria enviado para a Câmara Municipal realmente o direito de resposta, né? Só que, além disso, ela agora pede, inclusive, aí, que esse direito seja apresentado presencialmente na casa, né? Então você deixou bem claro de que a leitura ou a distribuição para os vereadores e demais pessoas interessadas desse direito de resposta de 70 páginas já contempla o interesse da empresa. Na minha visão, sim, mas se ela insiste, não tem nenhuma objeção de ser proposta uma nova audiência pelos legitimados a propor. Ok, algo mais a acrescentar? Mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade, porque nesses primeiros meses de 2023, a gente vem trabalhando na consolidação dos atos nos finalmente do concurso público, do segundo concurso público da Câmara Municipal de Caicó. E deve ser publicado, se não foi publicado hoje, vai ser publicado amanhã no Diário da FECAM, a escolha da FUNCERN, em definitivo. A banca que irá realizar o segundo concurso da Câmara Municipal de Caicó será a FUNCERN e deverá em breve ser já publicado o edital.
Já tem previsão de quanto é as inscrições? Foi assinado o contrato, certo? E a FUNSERN, ela está tentando otimizar, Marcos. A ideia é que seja feito um concurso amplo no mesmo dia em todo o Seridó. Então, existirão outras entidades, a Câmara de Equador, salvo engano, Currais Novos está nas tratativas para fazer num único dia um grande concurso pela FUNSERN em todo o Seridó. Certo? Então, assim, elas estão trabalhando isso por qual razão, Marcos? Isso, por várias. Mas um é otimizar, a administração pública tem que otimizar. É inviável para uma Câmara pequena que vai realizar um concurso para 3, 4 cargos, Geraldinho, contratar uma banca para realizar um concurso, porque existe o desinteresse, o custo é muito alto da realização do concurso. E a FUNSERN deu essa possibilidade, trabalhou junto à FECAM, nessa possibilidade de ampliar. Então, possivelmente, teremos na mesma data um concurso amplo. A Câmara Municipal de Caicó, Câmara de Parelhas, Currais Novos, tem alguns municípios interessados. No mesmo dia, no mesmo dia, fazer tudo no mesmo dia. A dificuldade aí para quem vai fazer quem pensava em fazer o concurso para várias, né? Para Currais Novos, Caicó, ele vai perder essa oportunidade. A ideia hoje é a seguinte, que o próprio candidato, como é um concurso municipal, para não evitar um problema futuro, Marcos é lá de Jardim de Seridó, aí Marcos passa num concurso em Bodó. Quando for com pouco tempo, Marcos vai tentar uma sessão entre as câmaras. Então, qual é a ideia? Você da própria cidade, você faz na sua cidade, a concorrência fica limitada e otimiza. Você vai fazer o que realmente você quer. Você quer passar no concurso de Currais Novos, você vai fazer o de Currais Novos. Você vai priorizar o de Currais Novos. E você não vai sair de Serra Negra para Cerro Corá para prestar um concurso. Porque em pouco tempo você vai criar, de certa forma, uma dificuldade para a administração pública. Então, assim, a gente sabe da quantidade enorme de servidores públicos tentando sessão para voltar para o seu lugar de origem, que é o natural. Então, otimiza. E veja, Marcos, para realizar um concurso é muito caro. E um concurso para 4, 5 vagas, 3 vagas, como tem câmaras pequenas com 3 vagas, é inviável. Tanto é que a FUNSERN propôs algo muito interessante para a administração. Ela vai realizar, Geraldo, o concurso, assumindo todo o risco do concurso. Como assim? Ele vai ser remunerado apenas pelas inscrições do concurso. Não existe custo para a administração pública. É difícil uma empresa com a idoneidade, com o know-how da FUNSERN fazer isso. A Compev não faz dessa forma. A Compev cobra um valor pré-estabelecido e as inscrições são destinadas à entidade. Quantas vagas aqui em Caicó, na Câmara? 15 vagas. 15 vagas. 15 vagas. E no caso, já é bom então que a turma vá se preparando. Os concurseiros de plantão. E assim, não será só da Câmara de Caicó. Possivelmente existirão mais 2 ou 3 entidades que farão o concurso no mesmo dia com a FUNSERN. Obrigado, Návide. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição para esclarecer qualquer dúvida relacionada ao procedimento regimental e da Procuradoria da Câmara Municipal de Caicó. 6h53.